Meu nome é Eduardo e alguns anos atrás passei por uma situação que marcou minha vida para sempre. Era uma noite comum e eu estava sozinho em casa. Tinha acabado de voltar do trabalho, cansado, e só queria tomar um banho e relaxar. Moro num bairro tranquilo, desses onde as pessoas raramente trancam as portas, e sempre fui muito confiante quanto à segurança da casa. O bairro não tinha histórico de crimes, então me senti à vontade para relaxar sem maiores preocupações. Depois de um jantar simples, fui para o quarto, pronto para dormir. O relógio marcava 23 horas e o silêncio do bairro era quase absoluto. Até então, uma noite como qualquer outra. Coloquei o celular no silencioso, apaguei as luzes e deitei na cama, esperando o sono chegar. Foi por volta da meia-noite que ouvi o primeiro ruído. Parecia um estalo, como se alguém tivesse pisado num pedaço de madeira no andar de baixo. Pensei que talvez fosse a casa se acomodando, coisa normal em construções antigas. Mas alguns minutos depois, o som se repetiu, dessa vez mais alto. Um barulho de algo sendo empurrado, arrastado. Senti uma tensão percorrer meu corpo. Ainda deitado, fiquei em alerta, escutando. Será que deixei alguma janela aberta? Ou seria só minha cabeça pregando uma peça? Antes que pudesse pensar em algo concreto, ouvi o som mais claro. O barulho de uma porta sendo destrancada. Dessa vez, meu coração disparou. Era impossível que fosse só a casa rangendo. Algo ou alguém estava dentro. Levantei-me devagar, tentando não fazer nenhum ruído. Meu celular estava na mesa de cabeceira e o peguei na mesma hora. Já eram quase meia-noite. O medo me paralisava, mas eu sabia que precisava fazer algo. Ouvia agora passos firmes no andar de baixo, perto da sala, como se alguém estivesse vasculhando as coisas. Respirei fundo e tentei ligar para a polícia, mas algo me interrompeu. Ouvi um som metálico, como se uma faca tivesse sido tirada da gaveta na cozinha. Meu corpo gelou. Desliguei o celular na mesma hora, temendo que qualquer barulho pudesse denunciar minha presença. Fiquei ali, parado, respirando o mais silenciosamente possível, com os ouvidos atentos a cada som. Ouvi passos subindo as escadas devagar e um terror incontrolável tomou conta de mim. A pessoa estava vindo na minha direção. Pensei em me esconder, mas o tempo estava acabando. Não havia muito o que fazer. Saí do quarto e entrei silenciosamente no banheiro, trancando a porta atrás de mim. Meu coração batia tão rápido que eu tinha medo que ele fizesse barulho o suficiente para me entregar. A respiração era curta, difícil de controlar. Tudo o que conseguia fazer era esperar. Os passos se aproximaram do meu quarto. Ouvi o ranger da porta se abrindo e o leve som de algo sendo colocado no chão, talvez uma bolsa. Quem quer que fosse, estava lá dentro, a poucos metros de mim. Tentei me manter o mais calmo possível, mas cada segundo parecia uma eternidade. O silêncio tomou conta de novo, até que de repente ouvi a maçaneta do banheiro se mexer. A pessoa estava tentando abrir a porta. O som foi acompanhado por um leve bater na madeira, como se quem estivesse do outro lado quisesse verificar se eu estava ali. O medo subiu à garganta. Eu não tinha saída. Por um momento pensei que tudo estava perdido. Mas, como num milagre, o som da maçaneta parou. Ouvi os passos se afastarem e descendo as escadas. Corri para a janela do banheiro e, com muito cuidado, a abri. Era pequena e não dava para o quintal, mas sim para uma área lateral da casa, onde ficava o telhado da garagem. Fugi por ali, me esgueirando pelo telhado e descendo até a rua. Corri o mais rápido que pude para a casa de um vizinho, sem olhar para trás. Quando cheguei lá, bati na porta até eles acordarem e chamei a polícia. Levaram menos de 10 minutos para chegar, mas parecia uma eternidade. Quando finalmente entraram na minha casa, encontraram a sala revirada e a porta dos fundos, aquela que eu tinha certeza de que estava trancada, arrombada. Mas o invasor já tinha ido embora. Até hoje não sei quem era ou o que ele queria. O que mais me aterroriza não é o fato de ele ter invadido a minha casa. É o que encontrei quando voltei para pegar minhas coisas, dias depois. Em cima da minha cama, dobrada cuidadosamente,
estava uma camisa minha que tinha sumido meses antes. Alguém já estava ali há muito mais tempo do que eu imaginava. Eu sempre fui uma pessoa tranquila. Adoro morar sozinho, longe da confusão da cidade. Minha casa fica afastada, no meio do nada, cercada por árvores e um silêncio que normalmente me acalma. Mas naquela noite, o silêncio parecia diferente. Algo estava errado. Chovia forte lá fora e o vento soprava com tanta intensidade que as árvores balançavam como sombras sinistras na escuridão. Eu estava no sofá, lendo um livro, quando ouvi o barulho. No começo, achei que fosse só a casa rangendo por causa da chuva ou talvez o vento, mas o som foi ficando mais nítido. Parecia que algo tinha caído no andar de cima. Tentei ignorar. Continuei lendo por alguns minutos, mas logo ouvi outro barulho, mais claro dessa vez, como se algo estivesse se arrastando no piso de madeira. Fechei o livro e me sentei ereto, tentando ouvir melhor. Meu coração começou a bater mais rápido. Estava tarde e eu morava sozinho. Não deveria haver ninguém lá em cima. Levantei devagar, desliguei a luminária e fiquei parado na sala ouvindo. Os barulhos cessaram por um momento. O único som que restava era o da chuva batendo nas janelas. Mas então ouvi os passos de novo. Pesados, arrastados, ecoando pelo corredor no andar de cima. Minha mente começou a trabalhar rápido, tentando encontrar explicações racionais. Talvez um animal tenha entrado pela janela? Talvez o vento tenha derrubado algo? Mas não. Os passos eram muito claros e a casa estava fechada. Aquilo parecia ser de alguém ou de alguma coisa. Meu instinto me dizia para subir e verificar, mas o medo começou a crescer dentro de mim. Peguei uma faca na cozinha, mais para me sentir seguro do que por acreditar que realmente iria precisar dela. Segurei o cabo com força enquanto subia os primeiros degraus da escada. A cada passo, o rangido do piso parecia mais alto do que o normal, como se estivesse avisando que algo estava à espreita. No topo da escada, o corredor estava completamente escuro, exceto pela pequena luz do meu celular. Tudo parecia normal, mas o ar estava pesado, denso. Caminhei lentamente até o final do corredor, passando pelas portas dos quartos. O barulho tinha parado, mas eu podia sentir que algo estava ali, me observando. Quando estava prestes a voltar para o andar de baixo, ouvi de novo. Dessa vez, o som era de algo arranhando o chão, como unhas raspando na madeira. O som vinha de um dos quartos. Meu coração disparou e senti um arrepio subir pela espinha. Respirei fundo, tentando manter o controle. Precisava verificar. Precisava ter certeza de que não estava imaginando coisas. Abri a porta lentamente. O quarto estava escuro e o ar gelado. A luz fraca do celular iluminava apenas parte do chão, mas logo vi o armário no canto do quarto. O som de arranhar parecia vir de lá. Minha respiração estava pesada e meus dedos estavam suados ao redor do cabo da faca. Caminhei em direção ao armário, cada passo ecoando no quarto vazio. Quando finalmente cheguei à frente dele, o arranhar parou. Fiquei parado, encarando a porta de madeira envelhecida, sem saber se deveria abrir ou não. Vai lá, pensei. Seja o que for, você precisa saber. Com a mão trêmula, segurei a maçaneta e, devagar, a girei. A porta do armário se abriu com um rangido alto, revelando apenas escuridão dentro. Iluminei o interior com o celular, esperando encontrar algum animal preso ou talvez nada, mas o que vi fez meu estômago revirar. Dentro do armário havia marcas de unhas arranhando a madeira, profundas, irregulares, como se alguém ou algo tivesse tentado sair dali com desespero. O cheiro de umidade e mofo era intenso, e então, no fundo, quase imperceptível, ouvi algo se mexer, algo pequeno. A essa altura, eu sabia que não estava sozinho.
Fechei o armário rapidamente, o pavor tomando conta de mim. Não tinha ideia do que fazer, mas cada célula do meu corpo gritava para sair dali. Corri para fora do quarto, descendo as escadas o mais rápido que pude. Quando cheguei à porta da sala, ouvi os passos de novo, mais altos, agora descendo a escada atrás de mim. Não olhei para trás. Tranquei a porta, joguei o corpo contra ela e fiquei ali, ofegante. Quando eu tranquei a porta e me joguei contra ela, esperando ouvir mais daqueles passos atrás de mim, o silêncio caiu como um manto pesado. Meu coração ainda martelava no peito, mas, por um momento, tudo parecia calmo. Será que tinha acabado? Será que o que quer que fosse havia sumido? Fiquei ali, encostado na porta, ouvindo apenas minha própria respiração e o som distante da chuva. Tentei me convencer de que tudo tinha sido fruto da minha imaginação, que talvez o vento e a velha estrutura da casa tivessem me pregado uma peça. Mas antes que pudesse acreditar nisso, ouvi um novo som, vindo do outro lado da porta, atrás de mim. Toques leves, como se algo estivesse batendo. Dei um pulo para longe da porta, encarando-a com os olhos arregalados. O barulho parou e tudo voltou a ficar quieto. Eu precisava sair dali. Peguei meu celular e, sem pensar duas vezes, corri para a porta dos fundos. Destranquei-a com mãos trêmulas e, assim que a abri, senti o ar frio e úmido da chuva bater no meu rosto. Respirei fundo e corri para fora, sem olhar para trás. Corri até o meu carro, quase escorregando no asfalto molhado. Entrei, tranquei as portas e liguei o motor. Enquanto saía da garagem, olhei uma última vez para a casa. Lá, na janela do andar de cima, eu vi uma figura parada, imóvel, me observando. Não era possível distinguir quem ou o que era, mas seus olhos brilhavam na escuridão, fixos em mim. Eu não esperei para ver mais nada. Pisei fundo no acelerador e me afastei o mais rápido que pude. Naquela noite, deixei a casa para trás e nunca mais voltei. No dia seguinte, liguei para uma imobiliária e coloquei a casa à venda. Não me importava quanto perderia no negócio. Tudo o que eu queria era nunca mais voltar para aquele lugar. Até recentemente, eu achava que minha casa era o lugar mais seguro do mundo. Era um final de semana como qualquer outro. Minha esposa, nossos 2 filhos e eu havíamos planejado uma noite tranquila em casa. Tínhamos feito pipoca, estávamos assistindo a um filme na sala e tudo parecia perfeito. Nossa casa ficava em um bairro tranquilo, afastada do barulho da cidade, cercada por um pequeno jardim e com uma cerca alta. Sentíamos que estávamos seguros, longe de qualquer problema. Por volta das 22 horas, o filme acabou e começamos a nos preparar para dormir. As crianças subiram para o quarto e minha esposa foi fechar as janelas e trancar as portas. Eu fiquei na sala, desligando a TV e apagando as luzes. Tudo estava normal, até que ouvi um barulho estranho vindo de fora. Inicialmente achei que fosse o vento, já que as árvores no quintal às vezes batiam contra as janelas. Mas o som era diferente. Não era um galho batendo, era algo mais suave, quase como passos no gramado. Fiquei parado por um momento, tentando ouvir com mais atenção, mas o barulho cessou. Decidi não dar muita importância e continuei com minha rotina. Enquanto subia as escadas para o quarto, ouvi minha esposa me chamando da cozinha. Quando cheguei lá, ela estava olhando pela janela que dava para o quintal dos fundos. "Você ouviu isso?" Ela perguntou, claramente inquieta. Respondi que sim, mas que provavelmente era só algum animal ou o vento. No entanto, ela me olhou de um jeito que me fez reconsiderar. Ela insistiu que parecia ter visto algo se mexendo perto da cerca, mas quando foi olhar de novo, não havia mais nada. A luz do quintal estava apagada e eu não queria preocupar as crianças, então tentei acalmá-la, dizendo que podia ser só um gato ou algum animal pequeno. Mesmo assim, decidi ir dar uma olhada para garantir.
Peguei uma lanterna e saí para o quintal. Caminhei pelo jardim devagar, iluminando cada canto com a lanterna. Não havia sinal de nada incomum, mas a sensação de estar sendo observado era inegável. O ar estava gelado e o silêncio ao redor era profundo demais, inquietante. Foi quando cheguei perto da cerca que notei algo estranho. Havia marcas no chão, como pegadas, mas não eram de nenhum animal. Eram pegadas humanas, nítidas, afundadas no solo macio. Me agachei para olhar mais de perto e meu coração acelerou. As pegadas estavam voltadas em direção à casa, como se alguém tivesse circulado o quintal, chegando bem perto das janelas. Voltei correndo para dentro, tentando não parecer alarmado. Tranquei todas as portas e janelas e verifiquei se as crianças já estavam dormindo. Minha esposa estava na sala esperando que eu dissesse que tudo estava bem, mas eu sabia que não estava. Sentamos juntos no sofá, em silêncio, sem saber o que fazer. Pensei em ligar para a polícia, mas como não havia visto ninguém, imaginei que não fariam muita coisa. Decidimos esperar um pouco e ver se o barulho voltava. Alguns minutos se passaram em silêncio, até que ouvimos um som distinto vindo da parte da frente da casa. Era o portão. Algo ou alguém estava mexendo nele, como se tentasse abri-lo. Meu corpo ficou tenso. Corri para a janela da sala e, com a luz apagada, olhei através da cortina. No escuro, vi uma sombra se movendo lentamente em direção à porta da frente. Alguém estava ali, do lado de fora da nossa casa. Minha esposa, com os olhos arregalados, me seguiu até a janela. Não falamos nada, apenas observamos. A figura parou na frente da porta como se estivesse ouvindo e então começou a mexer na maçaneta tentando abri-la. Eu sabia que estava trancada, mas o som da maçaneta girando me deixou apavorado. Sinalizei para minha esposa pegar as crianças e ir para o quarto. Ela foi sem hesitar, enquanto eu ficava na sala tentando decidir o que fazer. Foi então que o barulho parou. A sombra se afastou da porta e desapareceu na escuridão. Esperei por mais alguns minutos, sem coragem de me mover, até que ouvi algo ainda mais perturbador. O som de vidro quebrando vindo da cozinha. Corri para lá, mas quando cheguei, já era tarde. A janela dos fundos estava quebrada e a cortina balançava com o vento frio da noite. O invasor estava dentro da casa. Sem pensar duas vezes, peguei o telefone e liguei para a polícia. Enquanto explicava a situação, ouvia passos no andar de baixo. Minha mente estava a mil, imaginando todas as formas de proteger minha família. Sabia que não tinha muito tempo até que ele subisse. Corri para o andar de cima e tranquei a porta do quarto. Minha esposa estava com as crianças, todas em silêncio, com medo estampado no rosto. Peguei o objeto mais pesado que encontrei, uma cadeira, e fiquei parado, esperando qualquer sinal de movimento do lado de fora da porta. Os minutos seguintes foram um inferno. Ouvimos passos vagando pelo andar de baixo, portas sendo abertas e móveis sendo arrastados. Ele estava procurando por algo, ou por alguém. As sirenes da polícia finalmente cortaram o silêncio. Ouvi o invasor correr e sair pela porta dos fundos, provavelmente pulando a cerca e fugindo para o mato. Destranquei a porta do quarto e desci correndo para encontrá-los. A polícia fez uma varredura pelo quintal, mas não encontraram ninguém. Apenas as marcas das pegadas e a janela quebrada eram a prova de que alguém esteve ali. Depois dessa noite, reforçamos todas as janelas, instalamos câmeras e um sistema de alarme. A casa, que antes era um refúgio de paz, nunca mais teve a mesma sensação de segurança. O invasor nunca foi encontrado e até hoje não sabemos o que ele realmente queria. Mas uma coisa ficou clara para nós. Ele esteve observando. Sabia exatamente como se aproximar e tentar entrar, como se estivesse esperando a noite certa para fazer isso. E essa noite foi a nossa. Era uma sexta-feira à noite quando meu amigo Lucas me ligou, pedindo para eu ir até a casa dele.
Ele morava sozinho em um bairro um pouco afastado, numa casa grande que herdou dos pais. Era um lugar tranquilo, cercado por árvores e pouca movimentação. Não entendi bem o motivo do convite. Ele parecia um pouco estranho ao telefone, mas aceitei. Ele não costumava chamar ninguém para ir lá de última hora. Cheguei por volta das 22 horas. Quando estacionei, notei que a casa estava com apenas uma ou duas luzes acesas e o portão da garagem estava aberto. Achei estranho, pois Lucas era sempre cuidadoso com a segurança. Toquei a campainha e ele veio abrir a porta com um semblante tenso, como se algo o estivesse incomodando. "Tá tudo bem?" Zrenia perguntei, assim que entrei. A casa estava um pouco bagunçada, com algumas cadeiras fora do lugar, e percebi que as cortinas estavam fechadas, o que também era incomum para ele. "Mais ou menos", ele respondeu meio evasivo. "Acho que tem alguém me observando." Aquele comentário me pegou de surpresa. Perguntei o que estava acontecendo e ele me contou que nos últimos dias havia percebido movimentos estranhos ao redor da casa. Algumas noites ele ouvia sons vindos do quintal, passos, o barulho de algo arranhando as janelas e até um leve som de batidas na porta dos fundos. Ele pensou que podia ser algum animal. Mas então, certa noite, quando ele olhou pela janela, viu alguém de pé na escuridão próximo à cerca. Mas assim que ele acendeu a luz externa, a figura desapareceu. Eu tentei tranquilizá-lo, dizendo que talvez fosse só paranoia ou algum vizinho estranho. Mas o que ele disse a seguir me deixou mais inquieto. "Ontem à noite, quando eu estava indo dormir, ouvi alguém tentando abrir a porta da cozinha. Eu chequei e estava trancada, mas dava para ouvir claramente o som da maçaneta girando, como se alguém estivesse do lado de fora tentando entrar." Aquilo me deixou em alerta. Era um bairro tranquilo, mas a descrição dele parecia coisa de filme de terror. Ele trancava tudo antes de dormir, mas agora parecia realmente perturbado. "Vamos dar uma olhada em volta", sugeri, tentando parecer mais corajoso do que realmente estava. Pegamos uma lanterna e saímos para verificar o quintal. Era uma noite silenciosa. Só o vento soprava entre as árvores, criando sombras inquietantes. Caminhamos até o fundo da casa, iluminando as áreas escuras. Nada parecia fora do lugar, mas eu não conseguia me livrar daquela sensação de que estávamos sendo observados. Estávamos voltando para dentro quando ouvimos um barulho. Algo metálico, vindo da lateral da casa. Olhei para Lucas, que estava pálido, mas ele assentiu, e fomos juntos até o local. Quando chegamos lá, vimos algo que fez meu coração disparar. A janela da cozinha estava aberta. A janela que ele tinha certeza de que trancou mais cedo. O mais estranho é que a tranca estava intacta, não parecia arrombada. Era como se alguém soubesse exatamente como abrir sem forçar. Entramos correndo na casa, fechando e trancando todas as portas e janelas. Lucas estava completamente apavorado. E a sensação de que algo ou alguém estava nos cercando só aumentava. Sentamos na sala, cada um segurando um objeto improvisado para a defesa. Ele com uma chave de roda e eu com uma faca da cozinha. Foi então que ouvimos um som que gelou o sangue nas nossas veias. Passos dentro da casa. Pisadas leves, mas que ecoavam pelo corredor. Elas vinham do andar de cima. Nos entreolhamos, completamente em choque, porque até aquele momento tínhamos certeza de que estávamos sozinhos. Ninguém tinha subido enquanto estávamos fora. "Tem alguém lá em cima", sussurrei, mais para mim mesmo do que para ele. Lucas balançou a cabeça, os olhos arregalados de puro terror. Respirando fundo, decidimos subir. As escadas rangiam a cada passo que dávamos, como se estivessem alertando quem quer que estivesse lá. Quando chegamos ao corredor do segundo andar, tudo parecia calmo. Os quartos estavam com as portas entreabertas, as luzes apagadas. Decidimos olhar o quarto principal primeiro. Lucas empurrou a porta lentamente e nada parecia fora do lugar.
Mas foi quando chegamos à janela do quarto que tudo fez sentido de uma forma aterrorizante. A janela estava destrancada e lá, bem na borda, havia marcas de pegadas. Pegadas molhadas, como se alguém tivesse entrado e saído por ali recentemente. Ele estava aqui dentro, sussurrei quase sem voz. Antes que pudéssemos reagir, ouvimos a porta da frente bater violentamente lá embaixo. Corremos até a varanda do quarto e olhamos para o jardim da frente. Vimos uma figura correndo pela rua, sumindo na escuridão. Chamamos a polícia imediatamente. Quando eles chegaram, revistaram a casa, mas não encontraram sinais de arrombamento. Apenas as pegadas na janela, que confirmavam que alguém de fato havia entrado. A polícia nos disse que provavelmente era algum ladrão oportunista, mas eu e Lucas sabíamos que não era isso. Era algo mais. Alguém estava observando, esperando o momento certo. Depois daquela noite, Lucas instalou câmeras e reforçou todas as trancas da casa. Mas ele nunca mais dormiu tranquilo. E eu, mesmo voltando para a segurança da minha casa, também nunca consegui me livrar daquela sensação horrível de ser observado. Era uma noite abafada, sem vento, daquelas em que o silêncio parece sufocar. Minha esposa estava fora, visitando a família, e eu tinha a casa só para mim. Decidi aproveitar para relaxar no sofá, assistir um filme e talvez dormir cedo. A noite parecia tranquila e o bairro estava mais calmo do que o normal. Por volta das 22 horas, comecei a ouvir um barulho estranho, vindo do lado de fora. No começo, pensei que fossem os galhos das árvores raspando contra a janela, mas o som era diferente, mais metálico, como se algo estivesse arranhando ou forçando a porta da frente. Pausei o filme, prestando atenção. Lá estava de novo, um leve rangido, seguido de um som metálico mais forte. Levantei-me devagar, com o estômago revirando de ansiedade. Algo parecia errado. Peguei meu celular e andei até o corredor, me aproximando da porta de entrada. Minha mão tremia levemente enquanto olhava pelo olho mágico, mas não vi nada. O corredor da frente da casa estava vazio. Voltei para a sala, tentando me convencer de que não era nada, quando ouvi outro som, desta vez vindo da janela da cozinha, na parte de trás da casa. Meu coração disparou. Me aproximei devagar, tentando não fazer barulho, e liguei a luz do celular para iluminar o caminho. Ao chegar na cozinha, percebi que a janela estava aberta, um detalhe que me fez gelar. Eu tinha certeza de que a havia fechado mais cedo. Agora, o pânico começava a tomar conta de mim. Se alguém estava dentro da casa, não havia saída fácil. Corri até a janela e a fechei de uma vez, trancando-a. Mas então, ouvi passos, claros, lentos, ecoando pelo corredor de madeira que levava aos quartos. Minha mente correu. Não podia ligar as luzes. Isso só me entregaria. Desliguei a lanterna do celular e me escondi atrás da bancada da cozinha, tentando controlar a respiração. Quem quer que fosse, estava dentro da casa agora. Ouvi os passos se aproximando devagar, como se a pessoa estivesse explorando, tateando o caminho no escuro. Os passos pararam por um momento. O silêncio encheu o ar e o único som que eu conseguia ouvir era meu coração batendo violentamente no peito. Mas logo os passos recomeçaram, dessa vez em direção ao corredor onde eu estava escondido. O intruso estava cada vez mais perto. Minhas mãos suavam e eu segurava o celular com força, pronto para correr, mas sabia que não havia saída fácil. Foi então que algo inesperado aconteceu. Ouvi a maçaneta da porta da frente girar. O intruso estava indo embora? Fiquei parado, tentando entender. Os passos se afastaram em direção à entrada da casa. Tudo ficou em silêncio novamente, e por um instante achei que estava seguro. Mas logo o som voltou, desta vez mais alto. A porta da frente sendo aberta com um estrondo. Em seguida, o que me deixou aterrorizado.
Duas vozes baixas, sussurrando algo indecifrável. Havia mais de uma pessoa. O que parecia um pesadelo estava se tornando realidade. Eles estavam do lado de fora discutindo algo. Não conseguia distinguir o que falavam, mas suas vozes indicavam urgência. Fiquei imóvel, forçando meus ouvidos, esperando o próximo movimento. Então, subitamente, o som parou. Por longos minutos, não houve mais barulhos, nenhum som de passos. Um silêncio inquietante tomou conta da casa. Eu não sabia se eles haviam ido embora ou estavam tramando algo. Decidi agir. Com o celular em mãos, pronto para ligar para a polícia, me arrastei até a janela da sala para olhar para fora. Para minha surpresa, lá estavam eles, parados em frente à minha casa, perto da calçada. Dois homens de costas para mim, parecendo conversar rapidamente. Antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, os dois começaram a correr, como se estivessem sendo perseguidos por algo invisível. Corri para a porta e a travei, respirando fundo. O que quer que tenha acontecido, parecia que tinham desistido. Liguei para a polícia e, enquanto esperava, continuei observando pela janela. Não conseguia entender por que eles fugiram tão rápido, como se tivessem sido assustados por algo. Quando os policiais chegaram, revistaram a área e confirmaram que ninguém estava mais por perto. Estranhamente, ao verificarem as câmeras de segurança da vizinhança, encontraram algo perturbador. Pouco antes de os homens fugirem, uma figura apareceu nas imagens. Uma sombra, alta e esguia, parada no meio da rua, imóvel, observando-os. Não havia como identificar quem ou o que era. A polícia não conseguiu explicar. O que quer que tenha assustado os invasores nunca foi encontrado. E até hoje, eu me pergunto, quem realmente estava tentando invadir minha casa?